Bom, continuando então nosso conteúdo, nós vamos ver nessa aula sobre as funções, tá? Um exemplo prático sobre as funções. As funções são blocos de código que a gente cria, né, que são muito úteis para a gente fazer a reutilização de código. Então, se eu tenho uma determinada rotina, né, e toda vez eu preciso executar aquela rotina, talvez seja interessante eu criar uma estrutura, né, aonde toda vez que eu precisar executar aquela rotina, em vez de eu escrevê-la novamente, eu chamo, né, aquela rotina já pronta, ela executa e retorna o valor para mim. Então, vamos imaginar, por exemplo, igual a gente fez lá no cálculo da média. Talvez em determinados pontos da nossa aplicação a gente precisa fazer essa funcionalidade de calcular a média. E toda vez, em vez da gente ter que escrever de novo a forma para calcular a média, a gente talvez possa criar uma função que vai executar isso para a gente e vai retornar o valor. Com isso, a gente evita de ficar reescrevendo código. Então, antes até de criar um novo exemplo, nós vamos abrir aquele exemplo que nós fizemos sobre a condicional, o teste condicional, né, da média do aluno, tá? E vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma função que calcula a média pra gente, tá? Como que a gente faz para criar uma função? É muito simples, utilizando a palavra reservada function, o nome da função. É muito importante que quando você vai nomear a função, da mesma forma que variáveis, a gente dê nome significativo, né? Que a gente dê nome que realmente esteja relacionado com a funcionalidade, né, daquela função, tá? A natureza dela. Então, o que essa função faz no caso? Ela calcula a média. Então, um bom nome para essa função é calcular média. E aqui, depois do nome, eu vou colocar os parâmetros. O que são esses parâmetros? São os valores que eu vou passar para essa função, para esse bloco de código, e com esses valores que vão ser passados, é que eu vou executar determinadas rotinas. Então, para calcular a média, eu preciso do quê? Eu preciso das notas. Então, eu vou criar aqui parâmetros. Então, aqui no calcular média, eu preciso de parâmetros para receber a nota 1, a nota 2 e a nota 3. Não necessariamente, aqui foi uma coincidência, mas eu poderia colocar aqui nos parâmetros nomes diferentes, tá? Por exemplo, nota underline 1, nota underline 2 e nota underline 3. Não necessariamente tem que ser igual às variáveis, tá? As variáveis que eu defini aqui em cima. E o que essa função vai fazer? Média. Quer ver? Eu vou até copiar aqui, ó. E aqui eu uso a palavra return, ou seja, ela vai retornar o valor calculado, né, dessa média. E o que eu tenho que retornar? Eu tenho que retornar a minha variável média. E aqui em cima eu vou chamar a função que vai fazer esse cálculo. Calcular média. E o que eu vou passar? Eu vou passar essas variáveis aqui que possuem as notas. Nota 1, nota 2 e nota 3. Então, a nota 1 vai ser passada e vai ser chamada aqui no nota underline 1, a nota 2 no nota underline 2 e a nota 3 no nota underline 3. Ou seja, aqui
eu não tenho que chamar nota 1 mais, eu tenho que chamar nota underline 1, porque eu estou pegando o valor que foi passado para cá, tá? No parâmetro. Vamos salvar. O valor retornado eu estou armazenando aqui na minha variável média mesmo, tá? Lembrando que essa variável média aqui é uma variável local, conforme vocês viram lá no referencial teórico. Ou seja, ela está acessível somente nesse bloco de código aqui, tá? Não alterou em nada o nosso código, porque basicamente o que a gente fez? Em vez da gente fazer o cálculo aqui, a gente criou uma função para executar essa rotina para a gente, tá? Olha lá. Tá? Então depois vocês testem. Vamos fazer mais um exemplo aí sobre as funções. Vou criar um novo arquivo. E nesse exemplo a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos criar um códigozinho que faz o cálculo do IMC. Então, qual que é a fórmula do IMC? A fórmula do IMC é o peso, né, dividido pela altura ao quadrado. Então, a função nossa vai fazer isso, ela vai executar esse cálculo. Então, de cara, a gente já percebe que eu preciso de dois parâmetros para executar essa função. Essa função precisa de dois parâmetros: o peso e a altura. Então, ela vai ter, de cara, a gente já percebe que a gente vai precisar dessas duas informações, tá? Então, vamos criar aqui uma variável peso e uma variável altura. E vamos criar a nossa função. Calcula IMC. Se eu quiser, eu já posso dar um retorno direto aqui, ó. Em vez de eu fazer eu criar uma variável, igual a gente fez lá na média, né? Eu poderia criar uma variável IMC igual, colocar, né, a expressão matemática e depois retornar IMC. Pode ser, mas se você quiser fazer de forma mais resumida, você já pode dar um return e aqui você vai colocar o código que vai ser a fórmula, né, o peso dividido. Aí aqui a gente precisa do parênteses, aquilo que eu disse para vocês, né, igual numa expressão matemática. Porque a altura ao quadrado, eu tenho que fazer primeiro a altura ao quadrado para depois ser dividido pelo peso. Certo? Então, essa função vai retornar isso para mim. E aqui sim eu vou criar uma variável IMC e vou chamar a minha função que eu acabei de criar, passando as minhas variáveis peso e altura. Vamos dar um print IMC. Vamos ver se está funcionando. Olha lá, retornou esse seguinte valor. Vamos colocar aqui
Como aqui está dando um número muito grande, a gente pode utilizar uma função do PHP que permite a gente arredondar, que é a função round. Então eu coloco aqui round, qual é o valor que eu quero arredondar, vírgula, o número de casas decimais. Então eu quero arredondar o valor que está nessa variável aqui, IMC, e eu quero 2 casas decimais, tá? O índice é 19,38, tá? Bom, pessoal, então é isso sobre as funções. Testem esses exemplos aí, né? Tenta modificar lá o nosso código sobre o cálculo da média, tá? Tenta criar uma função para isso e tenta fazer também essa outra função aqui que calcula o IMC, tá joia? Qualquer dúvida também vocês podem utilizar lá o fórum que a gente pode tentar ajudar vocês. Até mais, um abraço.